Melicena Vilca, nascida em 24 de junho de 1903, na pequena vila de Vilcabamba, nos Andes peruanos, é mais uma personagem da história que foi torturada e morta simplesmente por ter uma fé diferente. Filha de Esteban Vilca, um simples agricultor, e Mercedes Vargas, uma curandeira respeitada na região, Melicena cresceu em um ambiente onde o sobrenatural e as tradições eram parte do seu dia a dia. Desde pequena, a sua vida foi marcada por acontecimentos inexplicáveis que fizeram com que ela fosse vista como uma sábia por uns e uma figura estranha por outros. Sua história é cheia de espiritualidade, conflitos e sofrimento. Desde cedo, a pequena Melicena mostrou que tinha uma conexão especial com o mundo espiritual. Com apenas 5 anos de idade, já dizia conversar com o mundo espiritual e tinha visões. Sua mãe Mercedes sempre incentivou essas habilidades, ensinando a menina sobre as plantas e costumes que ela aprendera com seus antepassados. Já o seu pai não via da mesma forma. Ele ficava preocupado, temendo que esses dons trouxessem problemas com a igreja e com as autoridades. Naquela época, a caça às bruxas já havia sido abolida. No entanto, quem fosse pega praticando tais atos era considerada indigna pela igreja. Era perseguida e presa em sanatório, sofrendo a marginalização social. À medida que a menina foi crescendo, começou a se destacar na aldeia. Suas visões se tornaram mais frequentes e complexas. E logo ela passou a ser conhecida na comunidade como uma curandeira invidente, o que chamou a atenção da igreja na região. Algumas pessoas procuravam em busca de cura e orientação, enquanto os seguidores da igreja católica tinham medo, achando que ela estava mexendo com bruxaria. Logo, a fama começou a incomodar a igreja católica, que muitas das vezes exercia controle sobre as crenças e práticas espirituais. O padre local, Juan Herrera, enfureceu-se e viu naquela menina uma ameaça. Para ele, o que ela fazia era bruxaria e um desvio da fé cristã. Em seus sermões, ele alertava a comunidade sobre os perigos de seguir os ensinamentos de Melicena. Isso dividiu a aldeia. Muitos gostavam dela e continuaram acreditando nela, enquanto outros passaram a vê-la como uma bruxa por influência da igreja. Quando ela tinha 25 anos, foi oficialmente acusada de bruxaria. E pressionada pela igreja, as autoridades resolveram agir. Autoridades essas que eram da própria igreja católica. Em uma noite de outubro de 1928, ela foi presa e levada para um sanatório em La Paz, um lugar onde colocavam as pessoas consideradas loucas. Seus seguidores tentaram defendê-la de toda forma, mas não conseguiram, pois o poder era da própria igreja. No sanatório, ela foi submetida a tratamentos horríveis. O médico responsável, Dr. Henrique Morales, não via nela nada além de uma mulher perturbada e submeteu a terapias duras e cruéis, como eletrochoques e isolamento. Melicena sofreu muito no sanatório. Isolada e longe das pessoas que a amavam, ela continuou firme em sua fé, mas as torturas só aumentavam e a colocavam como louca. Mesmo assim, muitos ainda acreditavam em seus dons e a visitavam, levando ervas e pequenos objetos que, segundo eles, a ajudariam a aguentar o sofrimento. Mas, no entanto, a maioria das pessoas começaram a acreditar que ela estava realmente louca. O sanatório, com seus corredores sombrios, se tornou a última etapa da sua luta. Isolada de tudo e de todos, ela enfrentava dias longos e noites intermináveis, cercada por paredes frias e o silêncio angustiante que só era interrompido pelos gritos dos outros pacientes. Mesmo assim, ela continuava a falar de suas visões e do que acreditava ser a sua missão espiritual. Mas, no ambiente hostil do sanatório, isso só fazia com que os médicos e enfermeiros
reforçasse a ideia de que ela realmente era louca. Enquanto ela lutava para manter a sua sanidade, do lado de fora, os boatos sobre ela só aumentavam. Algumas diziam que ela estava possuída, outros acreditavam que era uma santa incompreendida. Havia até quem sugerisse que ela tinha conhecimento que poderiam mudar o mundo, mas que ela havia sido silenciada por aqueles que temiam o que ela sabia. Dentro do sanatório, os abusos eram constantes. Mesmo assim, ela estava focada em sua fé e seus guias que, segundo ela, a protegiam. Essa atitude de indiferença e calma fez com que ganhasse respeito de alguns poucos enfermeiros que viam nela uma força incomum, mas também despertava a ira de outros que acreditavam que ela estava apenas fingindo. O tempo passou e Belicena se tornou uma figura respeitada dentro do sanatório. Internos começaram a procurá-la em busca de conselhos, vendo nela uma espécie de líder espiritual. Isso, no entanto, trouxe ainda mais furor. O Dr. Morales, que nunca acreditou em suas visões, viu essa influência crescente como uma ameaça à ordem do sanatório. Ele decidiu, então, a aumentar ainda mais as doses de medicamentos e intensificar os tratamentos na esperança de quebrar o que ele considerava ser uma farsa. Ela, enfraquecida pelos tratamentos e pela falta de contato com o mundo exterior, começou a perder suas forças. Mesmo assim, nunca deixou de falar das visões que tinha. Para ela, eram muito reais. E o que ela via não podia ser ignorado. Seus seguidores, tanto dentro quanto fora do santuário, continuavam a acreditar que ela possuía um dom especial. Mas, para a maioria das pessoas, ela já era vista como alguém que havia perdido completamente a sua razão. Já muito debilitada, alguns enfermeiros, tocados por sua condição, passaram a tratá-la com muito cuidado, trazendo comida, água, quando podia, e ouvindo as suas palavras com muito respeito. Mas em 1º de novembro de 1945, Belicena foi encontrada sem vida em sua cela. A cena causou comoção entre as pessoas que a amavam. A causa da morte oficial foi registrada como parada cardíaca, mas muitos acreditam que ela simplesmente havia desistido de lutar. Para os seus seguidores, sua morte foi o cumprimento de uma profecia que ela mesma havia feito meses antes. Diziam que ela sabia que o seu tempo estava acabando e que a sua partida fazia parte de um plano maior. Muitos estudiosos acreditam que a causa de sua morte, embora seja óbvia devido aos maus tratos e grandes doses de medicamentos ingeridos, pode ter outros mistérios envolvidos por trás, que continua em oculto. Muitos seguidores de Belicena continuam a estudar a sua vida e a entender os seus ensinamentos até hoje. Bem, como vimos na história, motivo para que alguém tivesse atentado contra a vida da jovem não faltou, né? Mas por que ela incomodava tanto? Seria simplesmente o fato da sua crença ou teria algo a mais por trás? Deixa aí nos comentários. E como sempre, a Igreja Católica sempre envolvida nas piores torturas da história antiga, né, meus amigos? Bem, para finalizarmos esse vídeo, uma das suas cartas nos chama a atenção. Preste atenção no que ela disse. Eu, Belicena Vilca, escrevo a vocês não para solicitar misericórdia, mas para compartilhar a verdade que tenho guardado em meu coração. O mundo que conhecemos está mergulhado em ilusões, e a luz que ilumina nossas almas é constantemente apagada pela escuridão do materialismo e da ignorância. O caminho para a verdadeira sabedoria é estreito e árduo. E aqueles que buscam a luz, muitas vezes, são rejeitados pelos próprios que deveriam estar ao seu lado.
Eu fui chamada de louca por aqueles que temem a verdade e buscam apenas o conforto das mentiras. Mas a verdade é uma chama que não pode ser extinguida. E mesmo que meu corpo seja preso e meu espírito perseguido, a luz que busco continuará a brilhar. Peço a vocês, meus irmãos e irmãs, que olhem além das aparências e busquem a verdade por si mesmos. Não permitam que as vozes de poder e opressão guiem seus caminhos. Em vez disso, busquem a verdade que reside no profundo silêncio de seus corações. Que a luz da sabedoria ilumine seus passos e que o amor verdadeiro prevaleça em suas vidas. Com esperança e fé, Belicena Vilca. E assim eu me despeço deixando um forte abraço, desejando luz e sabedoria. Mas antes, para você que gosta do meu trabalho e quer que eu continue, eu peço a sua ajuda para a compra de um notebook. Não importa o valor, tá? O meu já está bem velhinho, não está mais suportando os arquivos que eu uso para a criação dos vídeos, devido à sua capacidade de armazenamento. Até a placa-mãe já está com problema, não consigo mais adentrar os vídeos como era antes. Talvez por isso você tenha notado uma diferença nos áudios que eu tenho postado ultimamente. Todo o valor arrecadado será anunciado e postado aqui quando for comprado, tá bom? Desde já eu te agradeço a sua compreensão, gratidão, até o próximo vídeo, claro, se o meu notebook ainda estiver suportando, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!